curtida e também comentar depois que você assistir o vídeo, claro, fazer os seus comentários, que isso ajuda bastante a este maldito algoritmo dividir e entregar o nosso vídeo por aí. Vamos lá para a aula. É o seguinte, a gente já está aqui com a apresentação e aí então a gente vai falar um pouco sobre os chamados caruanas, que são os seres míticos que aparecem na encantaria amazônica e também na pagelância cabocla, que é muito praticada aqui na região norte, tá? A gente vai falar um pouco da origem desse termo, que eu acho que é o mais interessante para a gente entender. E aí eu vou mostrar algumas ideias e dissertações e pesquisas que foram feitas relacionadas a esse termo para a gente tentar chegar lá nos caruanas, que eu vou apresentar para vocês mais na frente, tá? Então vamos lá. Primeiro a gente precisa entender e lembrar que neste canal a gente fala especificamente a partir da ótica da ciência da religião. A ciência da religião ela não é teologia. A teologia ela se separa da ciência da religião. Ambas se separam ali no século XIX. E aí depois a gente vai ter algumas divergências aí de como é que vai funcionar, ou como é ou não é a ciência da religião, dependendo do lugar que a gente está falando. Então, especificamente aqui nesse canal, a gente trabalha a partir de duas óticas, a ciência da religião empírica e a sistemática. Atualmente, tem feito bastante a sistemática, que é pegar os dados a partir de outras pesquisas, a partir daquilo que é levantado por outras obras e tentado fazer ali uma organização desse conteúdo para tentar explicar determinado fenômeno e origem de termos, que é um pouco que a gente vai fazer aqui. Já a empírica é quem de fato está ali no campo. Isso são informações gerais que eu trago especificamente no vídeo, que a gente faz também agnosticismo metodológico. A gente não descarta aqui a explicação êmica, que é a explicação daqueles que são observados, né, no caso os religiosos. Isso aqui eu vou aplicar lá no final, quando eu for falar um pouco sobre essa visão de caruanas que a gente tem muito na mídia, principalmente por causa da Zeneida Lima e todo o trabalho midiático que já foi feito da história dela e, enfim, as palestras e tudo mais que ela participa, tá? Então, uma outra perspectiva é que as religiões elas têm várias dimensões. Então, quando eu estou falando da dimensão material, eu estou falando dos itens, dos objetos. Quando eu estou falando de algum problema ético, de regra de conduta, isso eu posso fazer com meme, por exemplo, quando eu trago ali algo que contraria aquilo que na prática a gente vê os religiosos fazendo, né? E a doutrina, que são as crenças e significados. Dependendo do que eu for ali analisar, eu vou analisar uma dimensão, né? Então eu posso criticar uma dimensão da experiência, da mitologia e também da questão material, da questão ritual, enfim, eu vou, dependendo do que eu quiser dar uma olhada, eu posso abordar essa dimensão. Isso não quer dizer que eu descarte as outras dimensões como invalidadas. Isso é uma outra questão, porque não se faz, pelo menos aqui nesse canal, essa guerra muito comum de religião versus ciência, tá? Não se entra muito nessa treta por aqui, porque eu acho que isso enfim, tem outras questões que quem acha que é mais adequado fazer esse tipo de proselitismo crítico, vamos colocar dessa maneira, que fique à vontade, mas não é o objetivo do canal. Então é o seguinte, a gente começa logo pelo termo que eu acho que é o que foi mais interessante pesquisar para esse material. É caruana ou é caruara? Né? Isso aí vai aparecer nesse termo caruara como tendo uma origem tupi-guarani e também aparece como caruara, caruana, caruá, sendo cara e uará traduzido como humanos celestes. Então, se tem aquela ideia de imagem e semelhança de Deus lá da tradição judaico-cristã, aqui com essa visão de que os seres celestes, né, que moram num outro mundo, num plano espiritual, são tão humanos quanto esses humanos que estão aqui neste plano material. E é um termo polissêmico, tá, gente? Então, essa definição que eu dei aqui, ela pode aparecer diferente dependendo do autor que você vá verificar, tá? Então, olha só. Eu vou dar dicas de texto para vocês darem uma sacada depois, que vão ajudar a gente a entender um pouco desse termo que a gente saiu em busca para tentar entender a origem dele. O Roque Laraia, que é um professor extremamente conhecido, principalmente por esse livro, né, Cultura, um conceito antropológico, ele tem uma obra de 1985 que é o Índios no Brasil Atual. Ele tem um artigo, né, que ele já vai ali falar um pouco mais sobre esse termo e como é que ele vai aparecer nos grupos que ele foi pesquisar, que é o texto chamado Caruara, a persistência de uma crença tupinambá. Ele vai falar sobre o registro dessa crença tupinambá ainda no século XVII,
e que ela vai persistir ao longo da história do Brasil e também naquele tronco linguístico de origem tupi. É bem interessante a gente entender um pouco disso. Assim, eu vou ser sincero para vocês, eu pouco pesquisei ou pouco sei sobre a cultura indígena de maneira sistemática, tá? Então eu tenho tentado buscar entender um pouco mais de maneira sistemática para poder didatizar isso, trazer vídeo, enfim, apresentar em sala de aula, trazer um pouco mais de fundamento quando de repente eu vou usar para alguma coisa, começar a entender essa organização. Então essa organização de tronco linguístico, ela é uma construção que vai ser feita ali no século XIX pelo Karl von Marx. O Karl von Marx vai ser o cara, inclusive, que vai começar a descrever aquela tese que eu falei no outro vídeo sobre o Brasil ser um caldeirão das três raças, né? Ou uma mistura de raças, naquela perspectiva racialista de branco, preto e índio, que a gente vê muito comum ainda na definição do que é o Brasil enquanto etnia, né? Então, essas principais línguas, elas são divididas em troncos linguísticos que vão se espalhar ao longo do território, né? Como o Aroaque, o próprio Tupi, que a gente conhece bastante, o Macro-G e também o tronco Caribe. Então, cada um dos povos vão estar encaixado ali dentro desses troncos linguísticos. No outro vídeo eu falei sobre o grupo Banto, né? E o grupo Banto, propriamente dito, não é uma etnia Banto. Existem povos Banto, né? Uma civilização inteira ou um tronco linguístico Banto. Então o tronco linguístico se chama Banto e cada povo vai ter ali a sua variação do Bantu, né? Aqui também se aplica aos povos indígenas do Brasil. Uma outra perspectiva bem interessante é vocês darem uma olhada nesse site chamado Mapa Interativo, que são as línguas indígenas do estado do Pará. Eu trago especificamente daqui porque eu moro por aqui e se quiser entender um pouco mais sobre essa variação linguística, sobre como esses grupos estão presentes aqui, é bem legal dar uma olhada lá nesse site, tá? Então, assim, no outro site também, a PIB Socioambiental, que vai trazer assim uma infinidade de informações, é muito bom para material didático, para uma pesquisa sobre determinados grupos, também para curiosidades sobre os povos indígenas de determinado lugar. De repente você vai fazer uma vivência ou uma visita em uma aldeia, alguma coisa assim, aí umas informações bem sistemáticas você vai encontrar nesse site, tá? Então vamos lá, o primeiro registro, como falei, o Roque Laraia, ele vai trazer do século XVI, entre os tupinambás. Ela vai aparecer no dicionário como a definição de fato como feitiço, quebranto e enfermidade. Isso também é graças ao famoso problema de interpretação dos cronistas e dos tradutores, né? E aí, para os tupis, eles vão ser interpretados como os causadores da doença. Nos relatos que o Roque Laraia traz no texto, ele vai falar que um dos problemas que se tinha na tradução dos termos é que quando o cronista ou o tradutor que estava ali vendo o que o Tupinambá estava falando, ele entendia de uma maneira e o Tupinambá estava falando de uma outra coisa. No caso aqui do Carauara, não era a doença em si, mas a causa ou o causador da doença e da enfermidade, né? Então acabou... e aí o Tupi-Guarani também vai ter uma ideia muito interessante, e aí ele vai trazer pra gente lá no texto do Roque Laraia os Tembés, né, que vai aparecer na morada dos ancestrais, e o Aguá, eu acho que fala assim, tá? Tem alguns termos de fato eu não domino, então eu vou falar como eu acho que é falado, tá? E aí o Carauara, ele seria uma espécie de ser que não envelhece quando morre e sempre está se tornando jovem. E aí ele canta, dança e celebra a festa sem cessar. Mais ou menos foi o que eu falei anteriormente. A ideia de que é um ser humano que vive em uma outra dimensão, que vive em um outro mundo, que faz as mesmas coisas do que a gente faz aqui na Terra. Tá? Então a gente também tem uma outra ideia dos criadores ou também os heróis, que são donos da floresta. Isso entre o grupo Tembé, tá? A ideia de Azang, e aí tem uma outra variação aqui. Os Azang seriam os espíritos errantes, que podem ser humanos ou animais. Um outro grupo que aparece ali no texto dele é o Suruí e o Acauá Assuruni, que é do Tocantins e do Xingu. E lá entre eles, o Caruana vai aparecer como diferente de Oerá, porque o Oerá, ele seria quando a gente dorme, um espírito sai e vai se desdobrar aí para diferentes mundos, falar com mortos, enfim. Aquela ideia de que quando você dorme, o seu espírito sai do corpo, né? Isso aí não é presente também aqui entre o Suruí e o Caruana. Seria um espírito diferente desse que pode ser visto, que é um espírito de um humano que ainda está vivo, tá? São classes de espíritos diferentes. Então, o Caruana, eles vão ser invocados pelos pajés para curar a doença, mas também para causar doenças e até a morte de alguém.
né? Eles chegam até o pajé através do petim, que é o tabaco. Aqui às vezes se chama de pito ali na comunidade de terreiro, né? São dominados e conduzidos até o Sauará. Eu acho que fala Sauará, que é o espírito da onça. E aí ele mostra que o espírito da onça, na verdade, ele é o grande protetor do pajé. A onça ou o jaguar, né? Ele vai aparecer ali como uma força animal que protege e que está ali ajudando, auxiliando o pajé nessa transição entre os mundos, entre as cidades do outro mundo e algo nesse sentido, tá? E a carema. Eu vou botar um vídeo aqui para vocês que é justamente do momento de uma pagelança em um objeto tangível para que ele possa ser retirado da mulher. Os seguidores esperam ver o mal se apresentar. Sangue, espinhas de peixes e um escorpião. A pagelança acabou. Tata Tayandô, que foi um grande pai de santo, muito conhecido aqui, que participou de um dos documentários mais maravilhosos que tem sobre a história do tambor de Minas no Pará. E aí ele faz justamente um ritual de pagelança cabocla, onde ele mostra a carema que é tirada do corpo da pessoa que estava recebendo ali a pagelança. Então a ideia é que a carema seria um bicho que é tirado com a boca pelo pajé do corpo da pessoa que estaria ali sofrendo ações sobrenaturais do Caruana ou qualquer tipo outro de espírito ali que tiver causando uma enfermidade para a pessoa. Aí a gente tem um outro grupo, cara. Eu descobri o trabalho do Irá Felipe Garcia. Eu vou deixar também lá embaixo um link de uma entrevista dele, muito interessante, que ele fala sobre o trabalho que ele fez próximo ali entre os Auaguajá. E o Auaguajá faz parte do tronco Tupi e ele pertence a um subgrupo da família linguística Tupi-Guarani, né? Eles se localizam aqui no noroeste do Maranhão. E aí, para eles, os Carauá, eles são espíritos celestes. Inclusive, foi da onde eu consegui chegar a uma definição do que é o Carauana, ou Caruana, ou Carauara, né? Embora viviam em patamares superiores e mantenham um trânsito constante com a Terra. Costumam vir em busca de caça, água e mel. Que a ideia é que essas entidades elas são um espelho, um reflexo daquilo que os indígenas fazem, ou o povo tupi, ou os povos tupis realizam aqui na Terra. Eles voltam para repetir as mesmas coisas, ou às vezes nunca veio à Terra. Isso é bem interessante porque aparece também a ideia de espíritos que nunca, ou caruanas, que nunca vieram à Terra, mas que vêm aqui para fazer as coisas, por exemplo, caçar e levar uma caça lá para o seu mundo. E isso é bem interessante como essa visão de um duplo, né? Mas que não é necessariamente humano, mas que faz as mesmas coisas que os seres humanos. E aí aparecem algumas definições que o Irá coloca lá pra gente sobre quando é perguntado pro Auaguajá quem são os Carauaras, e eles vão dar essa definição, né? São humanos belos, são gente de verdade, pessoas boas, os Carauaras estão lá em cima, né? Mas é só vocês terem uma ideia de como é que esses povos reconhecem esses seres, né? Que fazem parte da sua cosmologia. E aí, né, aquela ideia de que eles vêm para a Terra para fazer coisas que os humanos geralmente fazem, né? Então, e aí, um elemento que eu quero que vocês guardem aqui quando a gente for falar dos caruanas mais lá na frente, lá na pagelança cabocla, essa ideia de que existe, para esse espírito, existe um correspondente animal na Terra, ou vegetal, ou um fenômeno da natureza. Então, é explicar a presença do sobrenatural através de um elemento da natureza. Guardem isso, porque lá na frente, quando a gente for ver os caruanas, como eles aparecem na pagelança cabocla, a gente vai ver isso aqui de novo. Eu vou trazer aqui para vocês exemplos de caruana que são, na verdade, do Auaguajá, tá? Então, são nomes, são dados para essas entidades a partir deste povo indígena. E eu vou fazer isso para migrar lá na frente e a gente chegar na pagelança cabocla, que é muito mais próximo do que a gente imagina, tá? Então, olha só. Primeiro a gente tem aqui a ideia do próprio crepúsculo, do próprio pôr do sol como um caruana, ou a expressão de um caruana. Eu não consegui entender como é que se fala esse nome aqui, rapaz, mas vocês estão vendo o nome aí. Então, olha só, o próprio crepúsculo, as marcas vermelhas que eventualmente aparecem no sol, são as marcas desse caruana, que é aquele que abre os caminhos para que os outros caruanas venham buscar aqui na Terra.
o que eles precisam. Então, aqui não é o mundo dos mortos, tá? Mas é o mundo dos deuses, o mundo dos caruaras. Um outro conceito bem interessante que é o Nimá terrestre, que seriam as folhas da taquara. O Nimá, gente, é justamente a representação animal. O Nimá, galera, seria uma representação vegetal. E aí é bem interessante guardar como é que esse conhecimento preservado por esse povo, ele vai aparecer lá na pagelança cabocla de uma outra maneira para dar um embasamento muito mais forte para a gente entender como é que a pagelança cabocla ela conserva diretamente esses conceitos e herda desses povos essas tradições e essas cosmovisões religiosas, tá? Então, todo caruara ele tem um correspondente animal e um correspondente vegetal. Vamos lá. Então a gente tem esse outro aqui que é o urubu-rei, né? E aí aquela outra ideia, ele abre caminho do Iuá até a terra para que os outros caruara venham buscar água. Então a gente tem mais uma outra ideia de que existem muitos animais que representam os caruanas, daquela ideia que eu falei ainda há pouco para vocês, de interpretar um determinado fenômeno da natureza ou mesmo interpretar uma expressão de um animal ou alguma coisa assim como a correspondência e a presença de uma divindade, que é muito comum pelos povos por aí, por esse mundão. E aí a gente chega nos caruanas. Então, eu mostrei até aqui para vocês os caruaras, mostrando como os caruaras estão presentes nos povos tupis, dentro do tronco tupi, dentro de várias etnias que ainda estão pelo Brasil, que estão sofrendo constantemente ameaças e lutam pela sua terra, porque a colonização ela nunca terminou. E isso está diretamente ligado a como a mídia transmite a ideia da pagelança cabocla através principalmente da obra da Zeneida Lima. A obra da Zeneida Lima, eu dei uma lida nela, eu fiquei lendo, degustando ela bem devagar, ela é bem interessante. Essa edição aí você encontra junto com o grupo e a escola da Zeneida Lima, que eu vou deixar aqui embaixo o link. Eu não sei se ainda está disponível, eu encontrei esse livro recente na estante virtual, tava acho que R$60 o preço, mas eles têm essa edição aqui que eu acho que foi uma última edição, mas que ela não ganhou tanto destaque, mas acho que se você entrar em contato direto com ela, você consegue sim uma cópia desse livro. Eu realmente recomendo, se você quiser entender um pouco mais, assim, de maneira... É um livro êmico, lembra disso. Um livro êmico é a visão de um religioso sobre a sua vida religiosa, sobre a sua prática religiosa, e ela conta assim como uma informação importante para tentar entender o que pensam determinados grupos. Então o grupo, no caso aqui não seria um grupo, né, mas assim, o pagelança é um fenômeno e a Zeneida Lima faz parte desse grupo. A pagelança cabocla, ela traz desse livro uma referência êmica, ela vai mostrar pra gente ali a pagelança como ela acontece e ela herda dentro do Marajó, e ela vai dar uma outra tradução dizendo que os caruanas são energias viventes sob as águas, conforme a concepção da encantaria cultuada pelo povo marajoara. Ponto. Não se tem notícia, não se tem informações suficientes para afirmar que os marajoaras eles tinham essa concepção que ela traz lá. Só lembrando, estou afirmando isso por se tratar de uma obra não acadêmica, por se tratar de uma obra êmica, uma obra feita por uma religiosa que herda uma tradição oral do mestre Mundico, que foi o pajé que ensinou tudo para ela, e ao que se entende, sim, o mestre Mundico ele era um indígena, tá? Eu tô falando isso porque depois eu vou falar do filme e eu tenho uma série de críticas sobre esse filme que foi feito da Zeneida Lima. Então a gente tem uma relação no portal da encantaria da água que é ali dentro do Marajó. O Marajó em si seria um portal de encantaria, tá? Então a gente tem ali muito mais ligado, uma encantaria ligado especificamente à cultura da água que cerca a maior ilha fluvial do mundo, tá? Então a gente tem uma outra coisa aqui. O filme da Zeneida Lima. Bem, o filme feito pela Tezuka Yamazaki, ele foi... ele não está disponível em lugar nenhum. Eu encontrei uma cópia dele de uma transmissão que fizeram aqui pelo YouTube. Se você pesquisar aí, lá Encantado, Mundo Místico dos Caruanas, filme e tal, vai aparecer. Eu acho que tem duas versões. Uma versão com uma extensão, uma imagem ótima, muito ruim. E uma outra visão, uma visão a partir de um outro que foi a que eu assisti. Eles estão fazendo um determinado evento e nesse evento eles transmitiram esse filme. É um filme, cara, que assim, ele apagou basicamente toda a história do livro e criou uma própria história. Há uma relação harmônica ali, quase que um romance
Zeneida com o Encantado, e ela não é assim. Ela é extremamente problemática, no sentido de que há uma violência muito grande dos Caruanas, né? Então há uma relação ali bem tensa, como esses Caruanas se manifestam. Há também muita beleza no livro, né, especificamente. Então o filme pega o pessoal do Rio, traz para o meio do Marajó, e eles lá vão interpretar a paraense, e com os principais. A família da Zeneida, que o pai dela era ligado à camada política de Belém e tal, e ela é levada junto com a família dela para o interior do Marajó, para uma das fazendas dele. E aí, lá nessa fazenda, que ela vai ter o contato com os Caruanas e com a Pagelância. No filme, há uma citação muito breve ali da família da mãe dela, que a avó dela, que se entende, era um indígena ou era uma pajé, alguma coisa nesse sentido. Então ela herda esse dom da pagelança, que é marcado, por exemplo, por quem nasceu, chorou na barriga da mãe, seria uma marca inicial do pajé, da pagelança caboclo, né? Isso é uma informação que eu não encontro, por exemplo, como uma pessoa é escolhida dentro do tronco tupi para ser pajé. Que requisitos ela mostra, né? Isso é uma coisa bem interessante para, de repente, fazer uma comparação. Então, nesse filme, isso tudo é descartado. É construída uma narrativa de romance. É construída uma narrativa a partir da perspectiva de alguém que não é de Belém, não é do Pará, que não vivencia da maneira adequada. Houve consultoria da Zeneida, mas a gente não sabe até que ponto houve um respeito em si à obra, né? Não houve um respeito à obra, houve claramente assim, um descarte total da obra. Existem cenas belíssimas no livro que podiam ser muito bem colocadas no cinema, ter traduzido a interação dela com as outras entidades. Houve momentos cruciais do livro que está presente ali no filme, e isso foi bem interessante assistir. Mas no geral, a história dela é uma história muito triste, é uma história muito sofrida. O pai dela era uma pessoa extremamente complicada, né? A gente lembrando que aqui acho que é a década de 50. O Nunes Pereira, que é um cara extremamente importante para a antropologia do norte, extremamente importante para o folclorismo que foi desenvolvido aqui no Pará. Ele aparece, inclusive troca cartas com ela durante um período. Há uma descrição da cena ali do local, de como é que eles iam se divertir, o lundum, o carimbó, como é que eles atravessavam a noite para ir para as festas e tal, num período em que não tinha energia. Ela vai para o Rio de Janeiro, e essa cena do Rio de Janeiro é extremamente complicada, porque ela vai naquela situação com as irmãs, em que ela é a preta, né? Ela é a irmã mais escura, com traços indígenas fortes. Então ela vai numa situação daquela de pega para criar, e ela acaba nunca estudando. Mas é bem interessante vocês tentarem dar uma encontrada nesse livro. Infelizmente não tem PDF. E assim, assistam o filme acreditando piamente que aquilo não retrata em nada a obra, a não ser por alguns momentos, tá? Mas vamos em frente. Um outro livro que eu recomendo bastante, e eu não encontrei esse livro, pelo menos até o momento desse vídeo, eu não encontrei ele na internet. Eu não sei se na Amazon tem, cara. Eu confesso que faz tempo que eu dei uma olhada se estava presente lá ou não. O Pajé Zé Piranha é uma outra figura muito conhecida lá do Marajó, também traz essa ideia da pagelança a partir da concepção da água, só que ele tem uma história bem diferente, né, até porque o livro não são relatos deles, porque ele já é falecido, mas ele é relatos das pessoas que conviveram com ele. É escrito a partir da ótica de duas pessoas, que é o Ailton Silva e o Max Silva. Um deles é neto, então ele está escrevendo sobre a biografia do avô dele a partir de várias histórias que são contadas. E aí é bem interessante, tanto quanto a da Zeneida, os vários casos de cura, de manifestação, de experiência mística que cada um vai ter dentro da sua obra, né? Aqui no caso o Zé Piranha e também a Zeneida Lima. E aí uma comparação muito breve, né, cara, assim, que eu queria mostrar para vocês. Caruanas são os caruaras. Eu tenho duas experiências aqui para colocar para vocês, que são a partir da ótica do que eu vi nas referências e no que eu fui pesquisando. Bem, eu vou ler para vocês aqui um trecho do Zé Piranha, que é um trecho que fala, que vai aparecer ali também num outro texto que eu li do José Rondinelli Lima Coelho. No trecho do Zé Piranha diz assim: tinha um lago lá no sítio. Quem fala é uma das filhas dele. Mamãe não gostava que a gente fosse para lá. Eles viviam aquela sombra na água. Ele começou a jogar pedra, o irmão dela no caso. Quando eles viram, ele caiu roncando. Ali já tinha trazido ele para casa.
estava dentro de uma rede. Foi aí que ele disse. O bicho levou a sombra dele. No meio do trabalho, o caboclo foi lá no lago e veio, botou a mão em cima do Luiz, que acordou na hora. No texto do Zé Rondinelli, que fala sobre a cosmologia Tembé Terrara, ou Terrara Tembé, ele vai falar assim: o caruara, mãe d'água, também é perigosa aos humanos, sendo responsável por grande parte do adoecimento de crianças que tomam banho nos rios e garapés. Ela rouba a sombra dos humanos e leva para o fundo das águas. O pajé pode se comunicar com este ser, no caso a mãe d'água, ir até o espaço da aldeia desse encantado, então trazer a sombra do seu dono. Nesse contexto, a sombra é entendida como uma categoria que se refere a caruara do humano, no caso, o espírito do humano. Então a gente olha que, de fato, caruanas e caruaras são a mesma entidade, ou seja, é a mesma concepção, claro que cada uma devido ao seu tempo, ao seu momento, à sua classe, enfim. Como os caruanas têm uma interferência, às vezes, do catolicismo, então você vai encontrar ali presença do catolicismo, de repente, dentro de um culto de pagelança. Mas os caruanas, eles são os caruaras, nessa concepção tupi. Quando a Zeneida fala do povo marajoara, ela está incluindo aqui essa cosmovisão. Eu só falei lá que não tinha uma referência acadêmica para testar que ela fala que aquilo é do povo marajoara, por conta de não haver indícios, enfim, fontes dos marajoaras que tenha sido encontrada, catalogada, sistematizada, para a gente tentar entender assim de maneira sistematizada e não na prática, porque eu teria que ir para campo tentar ver isso. Mas assim, pelas fontes a gente atesta que essa concepção de caruana, ela é a concepção de caruara que vem dessa influência tupi, principalmente aqui na região norte especificamente, tá? Então a gente fecha esse primeiro momento. Nesse primeiro momento a gente entende de onde que vem os caruanas, de onde que vem essa concepção. Aqui eu vou deixar especificamente o outro vídeo para vocês que vai falar sobre os caruanas, como eles aparecem ali na pagelança cabocla descrita pela Zeneida Lima, beleza? Curtir, compartilhar, tu já sabe o que fazer, não precisa ficar te falando aqui. E é isso aí, falou. Vai aparecer bem aqui do lado, em algum lugar, nesta imagem estranha. É isso. Valeu, galera.